Foram presos os donos da escola infantil investigada por maus tratos às crianças. Eduardo Mori Cauano e Andréa Carvalho Alves Moreira se entregaram na delegacia do Cambuci, na região central da capital, depois de uma longa negociação entre a polícia e a defesa. Desde ontem, o casal era considerado foragido da justiça, que inclusive já tinha determinado a prisão temporária deles por 30 dias. Quem acompanha esse caso é a Thaís Luquezzi. Bom dia, Thaís. Oi, Rodrigo. Bom dia para você que está com a gente também. A apresentação deles foi no fim da tarde de ontem e a prisão, foi expedida na segunda-feira pela manhã. Entre essa longa conversa que você mencionou, segundo o delegado, foi também o fato de que eles já estavam sendo ameaçados e o delegado negociou com os advogados de que, para garantir até a segurança deles, que eles se apresentassem o quanto antes. Foi acompanhado de várias equipes aqui da imprensa, essa chegada deles à delegacia. O casal foi separado, ela ficou aqui, que é onde ficam as mulheres, no 6º DP, e ele foi encaminhado para o 8º DP. O delegado disse que, além da prisão, também apreendeu na escola alguns documentos e o DVR, que é o que guarda as imagens da escola, para saber se há alguma outra documentação, se há algum outro registro ou se, por acaso, porventura, eles possam ter apagado esses registros. Independentemente disso, o delegado disse que há relatos, há testemunho de que houve sim maus tratos, por isso que foi pedida essa prisão, e hoje pela manhã eles devem passar por essa audiência de custódia. Quem acompanhou toda essa movimentação, das imagens que vocês veem aí, que foi pouco antes das 6, entre 6 e pouquinho da tarde, quando eles chegaram aqui até o 6º DP. O delegado disse que não deve pegar o depoimento deles no dia de hoje, deve demorar um pouco mais, porque ele quer ler, entender essa documentação toda, primeiro ver o que tem no DVR para depois marcar para que eles possam de fato ser interrogados. A gente lembra, que a defesa do casal diz que eles negam veemente, são inocentes desses maus tratos, desses registros, mas o delegado diz que as imagens estão ali, E agora é saber o que eles têm a dizer sobre elas. Vamos acompanhar, então, como foi a chegada deles aqui ontem à delegacia e todo esse processo, que desde segunda-feira eles estavam sendo procurados, com a Gabriela Dias. Eduardo Mori Cauano e Andréa Carvalho Alves Moreira se entregaram depois de uma longa negociação entre a polícia e a advogada de defesa. A justiça já havia decretado prisão temporária por 30 dias, além de busca e apreensão nos endereços residenciais, isso na segunda-feira, mas o casal não foi encontrado. Por isso, Eduardo e Andréa foram considerados foragidos. Andréa passou a noite na carceragem dessa delegacia no Cambuci. Já Eduardo foi levado para o 8º Distrito Policial, que fica no Belenzinho, na Zona Leste. Hoje eles vão passar por audiência de custódia, que decide se eles vão continuar presos ou não. Os dois são donos da escola particular PQA, que fica no Cambuci, e agora vão responder pelo crime de tortura. A defesa do casal informou que vai pedir à justiça a revogação da prisão. Os casos foram descobertos porque uma das professoras, depois de testemunhar cenas de maus tratos e humilhações, conseguiu gravar algumas situações com o celular escondido. Com as imagens, ela procurou mães de alunos e foi até a delegacia do bairro no último domingo. Uma foto mostra um menino amarrado pela blusa em um poste. Guarda! Em outra gravação, uma mulher grita para que uma menina de 1 ano e meio guarde os brinquedos. Pode olhar para quem você quiser, ninguém vai te socorrer. Pelo menos 12 pessoas, entre mães, pais e professoras, já prestaram depoimentos. O delegado responsável pela investigação contou sobre os próximos passos após a prisão de ontem. Agora vou cumprir meu papel, a investigação foi feita, tem alguns detalhes pequenos agora para ser resolvidos e daqui a pouco relato o inquérito e peço a conversão da temporária em preventiva. Está aqui em volta de uma semana, 10 dias, deve acontecer isso. Se não houver uma decisão da justiça expedindo o alvará de soltura deles, eles permanecem sob custódia. A prisão preventiva não tem um prazo definido e pode ser prorrogada após os 90 dias iniciais. A gente vai seguir acompanhando essa história. Mais uma vez, vamos falar sobre a prisão dos donos da escola infantil, aquela escola que é investigada por maus tratos às crianças. Eduardo Mori Cauano e Andréa Carvalho Alves Moreira se entregaram à polícia ontem à noite na delegacia do Cambuci, na região central de São Paulo. Isso aconteceu depois de muita negociação entre a polícia e a defesa do casal, o casal que já era considerado foragido da justiça desde que a polícia desde que a própria justiça havia determinado a prisão temporária dos dois por 30 dias.
O que vai acontecer com eles agora, Thaís Lucchesi? Oi, Rodrigo. Bom dia de novo para você que está com a gente. Eles vão passar por audiência de custódia, que deve acontecer hoje. Eles devem sair da delegacia. A Andréa passou a noite aqui no 6º Distrito Policial, no Cambuci. E o Eduardo foi para o 8º DP, que é onde ficam os homens. Aí o juiz vai determinar se eles permanecem cumprindo a prisão temporária de 30 dias ou se vão responder em liberdade. Eles chegaram por volta de 6 horas da tarde, foram conduzidos aqui pela polícia. Segundo o delegado, eles se entregaram depois dessa negociação que ocorreu desde ontem, né? Desde anteontem, aliás, quando foi decretada a prisão na segunda-feira pela Justiça. Um chegou algemado no outro, passaram e chegaram aqui, portanto, no 6º DP. O delegado disse que não vai ouvi-los nesse momento, porque além da prisão, eles conseguiram recolher na escola alguns documentos e também o DVR, que é onde ficam as gravações, para saber se há algum vídeo ou se o material teria sido apagado. Mas, segundo o delegado, só os depoimentos já são suficientes para ele entender que houve sim maus tratos e que há indícios de possível tortura com as crianças. Além dos depoimentos, há também o registro que foi feito escondido por uma professora que conseguiu flagrar uma criança de 6 anos amarrada com a blusa a uma coluna que fica dentro da escola e também vídeos que mostram os dois, que segundo ela são os dois nessas imagens, gritando com as crianças, gritando com uma criança, expondo essa criança a uma humilhação, segundo o delegado, por ter feito xixi na roupa. Esses vídeos e esses depoimentos que vão embasar esse inquérito. O delegado diz que em cerca de 10 dias deve colher o depoimento tanto da Andréa quanto do Eduardo. A gente sabe que, segundo a advogada que está defendendo o casal, eles negam, dizem que são inocentes e é isso que o delegado vai entender depois que analisar toda essa documentação que foi apreendida. A gente lembra que são denúncias recentes, mas também há professoras que trabalharam na escola entre 2015 e 2016 que também vieram à delegacia prestar depoimento, dizer que esses relatos também são anteriores ao fato que foi denunciado no domingo da semana passada, quando as investigações começaram. Vamos ouvir o que o delegado, Dr. Fábio Daré, tem a dizer depois da prisão deles aqui ontem à noite. A gente negociou durante a tarde inteira e um dos motivos que eles se entregaram também, além da pressão feita pela polícia, foi a ameaça que eles sofreram. Então, sofreram ameaça desde o começo da semana. Então, ameaça contra a vida deles, ameaça contra familiares. Falando que vão se explicar, mas é difícil explicar diante do que foi filmado, diante das testemunhas. Então, eles têm direito à defesa deles, vão se explicar da forma que eles acharem melhor, mas os fatos estão aí. Tem alguns detalhes pequenos agora para ser resolvidos e daqui a pouco relata o inquérito e peço a conversão da temporária em preventiva. Se não houver uma decisão da Justiça expedindo o alvará de soltura deles, eles permanecem sob custódia.